eu sou Juliana Menegazzi do Nutri Consultora. Hoje estou aqui para falar de uma dúvida muito frequente que aparece no grupo Nutri Consultora lá do Facebook, inclusive se você não participa, procura lá a página, é um grupo fechado, sobre validade de produtos, tá? Então, como determinar a validade de alimentos, né, em serviços de alimentação? Bom, a gente tem algumas questões para passar sobre validade. Bom, primeira coisa é que não é de cabeça, tá? Infelizmente, a gente não tem uma legislação federal que dê um amparo, que dê uma dica para todo tipo de alimento que a gente precise, tá? Mas a primeira coisa é, olhe na parte da RDC 216 que fala um pouquinho, e a gente tem duas legislações de São Paulo, do estado e da cidade de São Paulo, que falam um pouquinho mais, também não tem tudo, mas tem um pouco mais de coisas que fala qual é o produto e qual é a sua validade de acordo com a temperatura, tá? Então é a portaria 2619 e a CVS 5, são iguais nesse sentido, mas são as duas que falam sobre validade um pouco melhor. E aí a gente tem duas situações. Temos as validades dos produtos industrializados após aberto, que a primeira coisa a ser feita é verificar qual é a orientação do fabricante na embalagem, tá? Quantos dias, se é temperatura ambiente, se é refrigerado, se é congelado, o que é, e seguir esta orientação. E a gente tem algumas questões que podem acontecer, tipo, vou dar um exemplo aqui, eu vou inventar as marcas, porque eu não vou lembrar de cabeça aqui agora e posso falar alguma bobagem. A gente tem o leite condensado Coração, tem o leite condensado Lua. Os dois são leite condensado. Mas você vai ver na embalagem, um diz 5 dias em refrigeração, outro diz 7 dias em refrigeração. Ah, mas no lugar que eu trabalho, cada dia ele compra um. Então, das duas, uma. Ou você vai determinar de acordo com a marca essa validade, ou para não ter problema, pega aquele que tem uma validade menor e estipula como validade do produto. Tá? Então, se você colocar menos validade do que o fabricante diz, não tem problema. O grande problema é você colocar 7 dias naquele que dizia que era 5 dias. Tá? Então, você vai alinhar pelo que tem a menor validade. Ou então, falar assim, conversar com quem compra e falar, olha, são 5 dias, se você comprar dessa marca sempre, são 7, discutir se isso for um problema, se for uma validade curta e que tem que ser maior, e falar assim, então vamos combinar e comprar só dessa marca. Tá? Então, a gente tem que obedecer inevitavelmente a orientação do fabricante, mesmo que de repente esse alimento conste aí numa outra legislação com outra validade. É o fabricante que manda, ponto e acabou, tá certo? Então observar isso. Alguns produtos não tem, então você pode pegar por um similar para determinar a validade pós-abertura, ou entrar em contato com o saque para ver qual a orientação desse fabricante, tá? Então tomar as medidas bem certinhas, não pode ser meio chute, porque isso pode dar problema pra gente na hora de uma fiscalização e também pode comprometer a qualidade do produto e assim, consequentemente, a segurança dos alimentos, tá certo? E aí temos os produtos que são fabricados no lugar, né? Os produtos feitos no estabelecimento, e aí que a gente vai ter que determinar a validade, 2, 3, 5, 10, quanto? Não é olhando nem provando, como já aconteceu comigo. No começo da minha atuação, chegou um proprietário de uma doceria e disse assim, olha, eu vou te dar esse 1 kg de brigadeiro, você leva para sua casa e vai experimentando ao longo de um mês, porque eu tenho certeza que 30 dias ele aguenta. Então, não é esse tipo de análise que é feita, né? Não é uma análise de experimentar. Tem que ver a carga microbiológica e outras coisas. Não é só cheirar e sentir o gosto e saber, ah, não, beleza, 30 dias. Não é assim. Tem que ser uma coisa realmente embasada, tá certo? Então, se for necessário, você pode encaminhar esse alimento para uma análise laboratorial, tá? Para fazer o shelf life do produto. Mas aí tem uma questão também, você vai mandar esse produto para análise e a vigilância não, o laboratório vai te dar um laudo dizendo, olha, 7 dias, né, 5 dias, o que for. Só que você está fazendo a análise daquele lote, principalmente porque a gente está falando de serviço de alimentação e não de indústria, onde tem contato manual, variações de temperatura, não é um processo produtivo fechado, automatizado. Então, eu posso fazer um sonho hoje, mandar para análise, ele ter validade de 5 dias, porque tomou os cuidados com o recheio, com a massa, com a manipulação, com o armazenamento e ficou tudo certo. Eu posso fazer amanhã um outro lote de sonho e ter usado um talher contaminado, um recheio que não estava muito legal, e essa análise teve dito para mim que este sonho vale 1 dia. Então não dá, entendeu a dificuldade? A gente vai mandar para uma análise, de repente para ter uma ideia, mas para a vigilância sanitária você chega lá com uma validade muito esquisita, ele vai questionar e não vai aceitar isso se você não fizer de todos os lotes, o que é inviável em serviço de alimentação.
tá? Então, eu recomendo que você veja na legislação, porque ali você consegue determinar de muito produto. Então ele vai dizer assim, produtos de padaria com recheios perecíveis, 1 dia. Você já consegue aplicar para muita coisa, tá? Quando a gente vai falar de indústria, aí é um pouquinho diferente. A gente pode usar esses mesmos parâmetros, claro, essas mesmas formas para determinar a validade, mas aí é um caso de encaminhar para uma análise, a gente vai ter um processo mais controlado, é um pouquinho diferente e um pouquinho mais abrangente, né? Essas indústrias distribuem para o Brasil inteiro, não é uma coisa tão local, então tem que ter um controle ainda maior. Mas a responsabilidade nossa é a mesma, se é um pequeno ou se é um grande. A gente tem que ter os mesmos cuidados para determinar essa validade. Tomar muito cuidado, porque sempre querem que a gente dê mais possível. Um exemplo muito clássico também é... a gente compra peças de frios, fatia os frios e embala a vácuo. Então tem validade muito longa, certo? Então eu vou colocar aí, presunto fatiado 15 dias. Não, ele não foi embalado em ambiente esterilizado, ambiente industrial. Então, o correto é assim, você abriu frios, fatiou, embalou a vácuo ou não, é a mesma validade. O vácuo ele vai conservar melhor as características, né, vai até prolongar um pouco mais, mas você não pode determinar que são 15 dias. Na embalagem do presunto ele vai dizer 5, então são 5 dias, mesmo a vácuo, porque você está manipulando esse produto que saiu da fábrica vedado e lá sim estava a vácuo com essa validade maior, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas podem questionar e vão te questionar quanto a isso. E tá muito seguro para dar essa orientação correta, baseado em quê? Tá? Faça ali uma descrição de como você determinou a validade daquele alimento, guarde, arquive, é um documento, e assim por diante. É uma dúvida muito frequente e um assunto bem delicado, a gente tem que tratar com muita atenção, porque é essencial para garantir a segurança aí, dos consumidores, né, e a qualidade do trabalho, bem como o seu próprio trabalho, a sua cara que está ali em jogo, né? A gente não quer que as pessoas voltem reclamando que passaram mal, que o produto está estragado, nada disso. Então, seja muito responsável na hora de tratar esse assunto de validades, recorra às legislações, se for necessário. É também válido mandar para uma análise para ter uma ideia, uma base, mas tomar muito cuidado com essa questão aí que eu te falei, sobre enviar para análise e aquilo lá ser referente àquele lote, tá bom? Tem alguma dúvida de validade? Coloca aqui embaixo. Tem alguma dica? Coloca aqui embaixo também. Se inscreve no canal, indica para alguém, compartilha esse vídeo e eu te espero no próximo.